suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 26 de outubro, quando celebra-se o Dia do Trabalhador e Construção Civil. Deus abençoe a todos os profissionais, engenheiros, arquitetos, mestres de obra, pedreiros, serventes. Vocês estão construindo, vocês estão fazendo o progresso de nossa cidade, onde quer que seja, crescer e se tornar uma belíssima cidade cheia de edifícios e casas confortavelmente construídas. Deus os abençoe. Logo mais estaremos ouvindo o Conjunto Coral Sarah Calley e a continuidade do Salmo 23, que nós temos ministrado em nossa igreja. Esse salmo ele tem sido um alvo de meditação há muitos dias que nós estamos ministrando para nossa edificação. E eu, como pastor, posso dizer que, em primeiro lugar, eu tenho sido bastante alimentado, edificado com este salmo. Ele tem falado profundamente ao meu coração. E é como eu costumo dizer, a dona de casa prepara o almoço, prepara a refeição, para que todos possam degustar. E na preparação de um estudo quanto esse, eu me sinto assim. Depois que Deus nos dá a ministração da palavra, eu gosto sempre de assistir a mim mesmo, de ouvir a mim mesmo. Para quê? Para minha edificação também, porque eu preciso de alimentar o meu coração com a palavra de Deus. Então, você vai ficar agora com a parte 2 deste salmo, O Senhor é o meu pastor. Ao invés dele ficar com a primeira palavra que foi do Senhor, não coma, não beba e volte por outro caminho, ele fez tudo diferente. Ele deixou de acreditar na palavra vara de Deus para acreditar numa mentira. Não foi isso que os nossos pais fizeram lá no Éden? Os nossos pais fizeram exatamente isso. Deus disse: não coma nem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Pode comer de todos os frutos, mas dessa árvore não coma. E eles deram ouvido, deixaram de ouvir a vara de Deus, a palavra de Deus, e ouviram, e deram ouvidos a Satanás. O desmantelo foi até hoje. Até hoje nós estamos, Fábio, pagando um preço caro, por causa da desobediência. Sabe o que é que aconteceu com esse profeta velho? O profeta velho e o jovem que está lá no 1 Reis capítulo 13, versículo de 1 a 31, o texto é longo. Eu vou ler apenas aqui um pedacinho. O profeta velho e o jovem havia profetizado contra Jeroboão, rei de Judá, que o templo que eu já falei ia rachar e ia cair cinza do local onde eles sacrificavam os animais. E aí, quando ele disse isso não vai acontecer, o rei Jeroboão prenda este homem. Ele foi preso no palácio, chegou lá, o rei disse: olha, vamos comer e vamos beber. Ele disse: não, ainda que você me dê todas as riquezas, eu não vou quebrar, eu não vou descumprir o que Deus já me falou. Mas um outro profeta, por ter o título de profeta, chegou para ele e o persuadiu que ele voltasse. Ele havia dito para o rei Jeroboão: ainda que me desses metade da tua casa, não iria. Eu não vou desobedecer, porque assim me ordenou o Senhor: nem comerás pão, nem beberás, e nem voltarás pelo caminho por que vieste.
E até aí ele estava obedecendo a vara, a palavra de Deus. Não é essa vara aqui, não. A palavra de Deus. Mas nos diz a palavra que quando ele já ia voltando, o profeta velho mandou chamá-lo e chegou para ele e disse: olha, um anjo do Senhor me falou. Um anjo, sabe, irmãos, tem tantos anjos hoje falando aí em nome do Senhor sem ser. Tem um anjo Moroni, o anjo Moroni. Tem tantos anjos hoje falando em nome do Senhor, e Deus não disse nem uma vírgula, e as pessoas estão indo atrás dessas palavras, dessas vozes desses anjos. Um anjo do Senhor me falou, por ordem do Senhor, dizendo: pode voltar, pode ficar na minha casa, pode comer, pode beber. E ele mentiu-lhe. Ele deixou de acreditar, irmã Nalu, na verdade, na palavra. Deixou de acreditar na Torá sagrada, no livro, na palavra de Deus, e deu crédito a uma mentira, como os nossos pais lá no Éden, presbítero Israel. Sabe o que aconteceu? O profeta velho tinha mentido para ele acreditou na mentira. O profeta jovem veio, comeu, bebeu e depois foi embora. Quando ele chegou no meio do caminho, um leão, uma fera, avançou contra ele e o matou. Quando a gente desobedece essa vara, que não é essa vara aqui que eu estou mostrando para vocês, mas é a palavra, pode se preparar, pode custar a sua própria vida, é caro. Porque a vara que dirige, a vara que nos dá direção, para que nós obedeçamos a Deus e a sua palavra, é a mesma vara que nos açoita. É a mesma vara que, sendo desobedecida, vem peia. Cuidado, não se desvie dos caminhos do Senhor, não deixe a casa de Deus, não se distancie de estar e permanecer na presença do Senhor, porque essa vara, ela é como uma espada de dois gumes. A tua vara e o teu cajado me consolam. Foi por isso que Davi usou essas palavras no Salmo 23 que nós lemos: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sabia da importância da vara que ele tinha para conduzir as suas ovelhas, levá-las aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele sabia, suas ovelhinhas obedeciam a sua vara. Algumas delas, quando estavam querendo tomar um rumo diferente, ele ia lá com o cajado, que eu vou falar sobre o cajado, não vai dar tempo hoje. E aí na ponta do cajado tinha aquela voltazinha para ele pegar no pescoço da ovelhinha e trazer para o caminho. O cajado tinha sua finalidade também. E quando a ovelha estava dando muito trabalho, querendo pinotar e sair fora, ele metia a cajadada na perninha dela, para ela ficar manquejando, para aprender a não desobedecer ao seu pastor. Então Davi tinha isso como experiência. Ele sabia como lidar com ovelhas, então ele transporta isso para Deus, que é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então na hora dele usar a vara, ele vai usar a vara. Na hora de usar o cajado, ele vai usar o cajado. Para disciplinar, desculpem. Aí por isso que no Salmo 119, versículo 105, Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, essa vara, palavra, e luz para os meus caminhos. É por isso que você vai encontrar o próprio Davi dizendo no Salmo 119, versículos 9 e 11: de que maneira poderá o jovem continuar puro o seu coração, os seus caminhos? Observando segundo a tua palavra, observando segundo os teus mandamentos. Você, jovem, quer ter uma vida pura? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. É por isso que Davi
ainda no Salmo 119, verso 67 e 71, ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu sei, eu aprendi. No verso 71 ele diz: foi-me bom ter sido afligido, foi bom ter sido açoitado por essa vara, a palavra, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes, irmãos, eu não vou fazer julgamento para ninguém, mas às vezes eu vejo um servo de Deus debaixo de uma prensa, e eu fico imaginando: Deus ama tanto esse irmão, Deus ama tanto essa irmã, Deus ama tanto essa família, porque a Bíblia diz: Deus castiga aquele a quem Ele ama, e aquele que Ele tem na conta de filho. Se não estáis debaixo da disciplina, não sois filho, logo sois bastardo. Então a peia vem, como você e eu, quando às vezes batia no filho com a vara, não é porque a gente odiasse, irmã missionária Francinete, os filhos da gente não, fazíamos por amor. E Deus faz a mesma coisa comigo e com você. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí é um personagem, um homem de Deus, chamado Jonas. Deus chama esse homem para ir à cidade de Nínive, dá uma mensagem, um recado: olha, vai lá, proclama, mostra, fala a minha palavra. E Jonas ficou com medo de ir, porque os ninivitas eram sanguinários, eram violentos, eram terroristas da época, degolava pescoço de gente, como os extremistas do jihad, Hezbollah fazem, homens bombas, era assim. Para a época de Jonas, eles eram terroristas. E aí Jonas, quando recebe a missão para ir lá, ele tremeu as bases e disse: não, quem? Eu? Vou nada. Fábio, na hora dele tomar o navio para ir para Nínive, ele tomou para ir para Tarsis. Isso chama-se desobediência. Desobediência ao quê, irmãos? A vara de Deus, vós vieram. Isso chama-se desobediência à vara. O que é que aconteceu? Deus levanta um maremoto, ventos tempestuosos. Vocês conhecem a história? Quase que o navio ia a pique. Pegaram as cargas, os contêineres de todo aquele navio e jogaram no mar para aliviar, mas pelo contrário, as ondas ficavam mais fortes ainda. Diácono Genildo. E Jonas lá no porão do navio dormindo. Ele estava tão alienado, ele estava tão distante de fazer a vontade de Deus, missionária Rosenilda, que ele foi dormir. Irmão Rui, ele não estava nem aí. Depois da tempestade, toda aquela balbúrdia, aquela confusão, os marinheiros vão lá, encontram ele dormindo. O que faz aqui, dormente? Estás vendo a gente se acabando aqui? Está todo mundo aqui ameaçado de ir ao naufrágio, você aí dorme. Quem é você? De onde é que você veio? Aí ele abriu o coração. Eu sou o profeta, Deus me chamou e contou a história. Mas aí o Deus que sabia que ele estava em completa, inteira e total desobediência à vara e à palavra, falou ao coração dele: olha, o peso de toda essa, o pivô de tudo isso que está acontecendo, sou eu que estou em desobediência. Pode me jogar dentro do mar. Aí vê a peia, irmã Lourdes, vê a vara de Deus, um enorme peixe, não sei se é baleia, se foi um tubarão, disse que foi um grande peixe, engoliu Jonas. Ele passou 3 dias e 3 noites lá dentro da barriga daquele peixe, fez uma oração. Agora ele não veio por amor, veio pela dor, sofrendo, sabendo que dali ele não iria escapar com vida, mas ele disse: Senhor, se tu me tirares daqui, eu vou cumprir a tua ordem, vou cumprir a tua missão, eu vou fazer a tua obra, eu vou cumprir o teu mandato. E a Bíblia diz que Deus falou ao peixe, e o peixe chegou lá na beira do mar e vomitou a Jonas. Um homem que estava em desobediência.
a essa vara, quase que morria. E sofreu muito. Só que quando o peixe soltou e vomitou ele na beira da praia, ele saiu feito um louco para fazer a vontade de Deus, para cumprir aquilo que Deus havia falado ao seu coração. Meus irmãos, não vale a pena a gente desobedecer a essa vara. Não vale a pena. Não vale a pena. Você só vai levar a desvantagem, só vai levar a peia, peia, peia e peia. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Obedeça antes que seja tarde demais. Mas indo mais adiante, irmãos, lembremos o que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. O Senhor diz assim através de Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em outras palavras, a minha vara tem que ser cumprida. Ai daquele que não cumprir, diácono Josinaldo. Ai daquele. E eu espero que você saia hoje à noite daqui mais consciente de que, apesar dessa vara e desse cajado muitas vezes vir para a nossa disciplina, é para a nossa correção. Há um outro silogismo que essa vara, a palavra de Deus, irmã Jane, recebe como símbolo. Lá no livro do profeta Jeremias, o Senhor diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Eu vou repetir o texto, Pedrosa. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Essa palavra fogo e martelo está sendo simbolicamente falando, de forma simologicamente, desculpem, silogisticamente falando, quase que não saía. Silogisticamente falando, martelo que esmiuça a penha e fogo que consome. O fogo que consome, meus irmãos, é destruição, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, da desobediência, o homossexualismo, o lesbianismo. Veio fogo do céu e consumiu a toda a cidade de Sodoma e Gomorra. É fogo. E martelo que esmiuça a penha. Por mais que o seu coração seja duro, como essa vara de ferro aqui, Deus pode quebrar, Fabrício. Deus pode quebrar, irmão Manuel Nascimento. Não tem pedra dura. Havia pedra mais dura do que havia no coração de Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, que aprisionava-os e que até alguns deles eram mortos. Estou terminando, meu tempo está indo embora, infelizmente, no meio desta mensagem. Mas a gente vai ficar devendo. Não havia coração mais duro do que o do apóstolo São Paulo, que antes se chamava Saulo. E o Senhor disse: importa, ele vai. Quando Ananias foi até ele, disse: olha, não te incomodes, porque eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E Paulo, meus irmãos, teve uma vida que está escrito lá na 2 Coríntios capítulo 15, mostrando tantas coisas quanto açoite, tudo que você possa imaginar, Paulo passou por causa do nome de Jesus. Tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou terminar com isso aqui. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Eu pergunto:
Isso está ou não na palavra de Deus? E por que você está desobedecendo? E por que você não está cumprindo com essa palavra, essa vara? Ah, pastor, porque não tem porquê não. Não tem mais não. Corrija-se por essa vara. Sabe por quê? Se você não se corrigir, essa mesma palavra que diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois provai-me nisso, vede se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medidas. Há uma tradução que diz bênção sem limites, há uma outra tradução que diz bênção da qual dela vos advém a maior abastança. A não observância, a não obediência a essa palavra, vem vara, peia. Aonde está isso, pastor? No texto. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Você tem obedecido a essa vara, nesse sentido? Cuidado com a vara de Deus. Capítulo 3, versos 11, diz: por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, tenha cuidado, porque se você está em desobediência com esta palavra, com esta vara, se prepare que o devorador vem, o gafanhoto, o ladrão vem e rouba, o ferrugem acaba, e você vai passar por maus momentos. A não observância, a obediência a essa palavra, certamente colheremos os seus frutos, para que aprendamos a obedecer, para que aprendamos a andar como essa vara, como essa palavra, em retidão. Que Deus nos abençoe. Vou ficar devendo a terceira parte dessa mensagem, e aí quando chegar na terceira parte a gente já entra no cajado, porque Deus tem muita coisa ainda para falar sobre a vara. Amém? Acredito que você, telespectador, internauta que está conosco, foi profundamente enriquecido. Mas antes de nós encerrarmos o nosso programa, nós queremos lembrar a todos os irmãos, amigos e a toda a sociedade campinense que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará em festa durante o mês de novembro. A nossa igreja estará celebrando o 49º aniversário de organização eclesiásticas. Cada domingo nós teremos um pregador. Pastor Walker estará pregando no primeiro domingo, Pastor Moisés no terceiro. Cada domingo a gente vai estar tendo um pregador ministrando a palavra de Deus. Teremos também o Pastor Júnior ministrando a mensagem numa das noites. E eu espero que você esteja conosco. Queremos ainda lembrar também que não nos esqueçamos de orar pelas eleições que se aproximam. Nós vamos estar escolhendo os nossos prefeitos, vereadores, enfim. Nós esperamos que essas escolhas, elas sejam realmente escolhas que nós possamos depositar um voto de confiança a homens que realmente têm o temor e tremor a Deus. Porque infelizmente nós vimos na história passada quantos homens nós elegemos e eles nos decepcionaram, infelizmente. Portanto, oremos para que tudo que seja realizado durante esse pleito eleitoral, você realmente saiba que o seu representante merece um voto de confiança. Sem perda de tempo, vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto coral Sarah Calley da Igreja do Calvário. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.
Cristo chamando, chama por ti.